Eu vou te contar quais são os 5 erros que as mulheres mais cometem ao congelar as comidas para a semana e que acabam deixando a comida com gosto ruim, com textura ruim, e ela acha que o problema é comida congelada, mas não, são esses 5 erros. Então assiste até o final para você não cometer mais nenhum deles. O primeiro é deixar a comida esfriar fora da geladeira. Comida que esfria fora da geladeira corre o seríssimo risco de estragar, mesmo que seja só meia horinha, 40 minutinhos para fora da geladeira. E quando a comida estraga fora da geladeira, você congela ela com gosto ruim e estragada. Então, muitas mulheres acabam fazendo isso por terem medo de colocar comida ainda quente na geladeira, que é um mito, né? Mito muito antigo da época da minha avó, que falava que não podia guardar comida quente na geladeira, que estragava a geladeira, mas a grande verdade é que é um mito. Na verdade, se você não guarda comida ainda quente para resfriar na geladeira, vai estragar a sua comida. Falava que não podia guardar comida quente na geladeira, que estragava a geladeira, mas a grande verdade é que é um mito. Na verdade, se você não guarda comida ainda quente para resfriar na geladeira, vai estragar a sua comida. O segundo erro é congelar a comida ainda quente. Sabe aquela famosa água da marmita que as pessoas detestam, todo mundo odeia, que quando a marmita fica aguada? Então, isso acaba acontecendo quando a gente coloca no freezer a comida ainda quente. Por quê? Pensa só, a gente tampa o pote com a comida quente e na tampinha do pote formam algumas gotículas de água por conta do suor da comida quente. Você congela essa comida e quando você descongelar, essas gotículas de suor que estavam ali cristalizadas vão derreter. E é aí que acontece a famosa água na marmita. Então tem que resfriar na geladeira sim, antes de congelar. Assim que você acabar de cozinhar, leva para a geladeira por 1 hora mais ou menos, o pote meio aberto. E aí depois dessa 1 hora você tampa o pote direitinho e sobe ela pro freezer, que você vai ver que não vai dar água de marmita, a comida vai ficar ali fresquinha. Por falar em tampar, o terceiro erro tem a ver com isso. Quando você não tampa o pote direito da comida que está no congelador, o congelador o que ele faz? Ele diminui ao extremo a temperatura para a comida não estragar, né? Por isso que é tão gelado. Só que essa temperatura do congelador, se a gente não tampa direito o pote, essa temperatura queima a comida. E aí ela vai ficar com uma textura ruim, um sabor meio ruim, assim, sabe? Meio estranho. Então o que você precisa fazer? Sempre que você for congelar um alimento, seja ele pronto ou pré-pronto ou cru, usa um pote que tem uma boa tampa, tá? Que tampe bem, fecha bem essa tampa, para que isso não altere a textura e o sabor da sua comida por conta do pote não ter sido bem vedado. O quarto erro é em relação a congelar e recongelar a comida. Sabe quando você tira do congelador um pote de comida e você come, sua família, e vocês comem aí, e sobra comida? Muita gente faz o quê? Coloca no pote e recongela, não é? Congela de novo. Só que isso de ficar congelando, descongelando, congelando, descongelando a comida pronta, vai alterar o sabor, vai alterar a textura, porque toda vez que você aquece o alimento, pensa só, a textura ali dá uma mudada, né? Então se você ficar reaquecendo, pode correr o risco sim de pegar bactérias quando você tira do congelador. E aí pensa só, você recongelar uma comida que já tem bactérias, que já tá com uma textura alterada, e toda vez que você descongela e recongela, isso altera tudo da comida. Então altera gosto, sabor, textura. Uma vez que você descongelou um alimento pronto, não dá para recongelar. Descongela e recongela, isso altera tudo da comida. Então altera gosto, sabor, textura. Uma vez que você descongelou um alimento pronto, não dá para recongelar. Quando sobrar um pouquinho da comida que foi descongelada, pronta, você deixa na geladeira, tem validade de até 5 dias na geladeira. Então guarda num potinho menor e deixa lá na geladeira, em até 5 dias você consome. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é colocar numa etiqueta ou numa fita assim, e colocar a data que eu descongelei, que aí eu não corro risco de passar dos 5 dias. Eu sempre faço isso, tanto para congelar, quando sobra algum alimento, eu coloco a data ali numa etiqueta ou numa fita crepe, que ajuda a eu não correr o risco de comer aquela comida depois da data de validade dela. Mas não menos importante é você não colocar bastante molho no potinho quando for congelar um alimento que tenha molho, por exemplo, macarrão, estrogonofe, alimentos que tenham molho na receita. Vai,
amor, logo. Eu tenho só 1 minuto aqui. Por que isso é um erro? Porque quando a gente descongela esses alimentos, inclusive feijão também entra nessa lista. Eles precisam do caldo para que eles não fiquem secos. Então tem gente que fala assim, eu fiz feijão pra semana e ficou seco, o feijão ficou quebradinho. Por que isso acontece? Porque a pessoa não colocou bastante caldo ali, bastante molho. Porque quando ela fosse congelar com bastante caldo, o caldo ia ferver e ia manter a textura desse alimento do jeito que ele é. Mas sem caldo, ele acaba fervendo com um pouco que tem ali e deixa o alimento seco. Então, quando você for congelar algo que tenha caldo ou molho, coloca bastante caldo e bastante molho no pote. O fato é que dá sim para você fazer comida para semana e a comida ficar gostosa, e a comida ficar com uma textura boa, não ficar com água, não ficar com gosto estranho. Aqui a gente cozinha para semana em apenas 2 horas. Então, se você quer saber mais dicas, me segue aqui, caso você não siga. E para você que me segue, gostou desse vídeo? Manda para uma amiga, compartilha com uma amiga que eu tenho certeza que ela vai amar. E você que é nova aqui, assiste o meu destaque chamado Comece Aqui, tá aqui no meu perfil, que lá eu dou os primeiros passos para você começar a cozinhar apenas 1 vez por semana. Então, eu te vejo em breve.